Deus preparou para o seu ano, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém, amados irmãos? Possam se sentar, por gentileza, adorando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa noite, a paz do Senhor, pastor Eloy, Deus abençoe, a Inês, pastor Rodrigo, Deus abençoe, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, tenho muita coragem, de trazer-me aqui para trazer a palavra do Senhor neste primeiro culto, do culto da vitória, neste tema, sobre a revelação de Deus para aqueles que creem nele, essa palavra. Então Deus se revela para aqueles que nele esperam, para aquele que o ama. O mundo ouve falar, mas não anda no caminho de Deus. Então é difícil Deus se revelar se o homem não abrir o coração, e eles não verão o que Deus tem preparado para nós se eles não crerem e abrirem o coração. Mas nós estamos aqui nesta noite, e este tema não é para aquele que está no mundo, é para a igreja do Senhor. Então Deus tem uma palavra para nós nesta noite. João Carlos, Deus abençoe, obrigado. Por nós, Ezequiel, Deus abençoe a todos os amados irmãos nesta noite. Que as bênçãos do Senhor sejam na sua vida, que a palavra do Senhor toque no seu coração. Eu tinha anotado aqui, deixar as observações sobre alguns versículos no celular, e o abençoado acabou acabando a bateria. Oh, glória a Deus! Mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz que quem revela é o Espírito, A gente lê, a gente procura se preparar, mas Deus é quem revela a sua palavra. Amados irmãos, eu aproveitei até o irmão Ezequiel ali a sua caneta, fiz algumas anotações aqui que eu me lembrei de muitas que eu fiz, me lembrei de algumas aqui. Então, amados irmãos, uma palavra de Deus para o nosso coração, que Paulo escreve a 1 Coríntios para aquela igreja abençoada, uma igreja rica, uma igreja cheia de dons, uma igreja que conhecia a palavra de Deus, mas também com alguns vacilos, não apenas ler, não apenas entender o que está escrito, mas o que vale é praticar, o que vale é obedecer a palavra de Deus, não apenas ouvir, não apenas estudá-la, mas praticar o que está escrito. Muitas religiões conhecem a palavra de Deus, muitos entendem e estudam a palavra de Deus, mas poucos as praticam, poucos que querem andar no caminho estreito que está preparado para nós. Mas nós estamos aqui nessa noite, nesse caminho estreito, e é para nós que a palavra de Deus vai se revelar. É para aqueles que enfrentam os momentos difíceis, é para aqueles que enfrentam o frio, é para aqueles que têm coragem, aleluia, para seguir no caminho estreito. E no caminho estreito há momentos difíceis, mas é nele também que nós seremos vitoriosos, e é nele que a palavra de Deus vai se revelar a nós, aquilo que nós não esperamos, aquilo que nós às vezes não conhecemos, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que ainda não nos foi revelado, ou até mesmo dito. É isso que Deus tem preparado para a sua igreja, para aquele que ama Deus, para aquele que ama Deus e teme a Deus e anda nos seus caminhos. E nós estamos aqui, vamos ver alguns exemplos daqueles que procuraram andar no caminho de Deus, que procuraram obedecer a palavra de Deus, porque o que Jesus pede de nós é obediência, e obediência exige renúncia, é deixar as coisas deste mundo, é deixar as paixões da carne, aleluia, e andar em espírito. Andar em espírito é para aquele que ouve a palavra de Deus, aleluia, e para aquele que ouve a palavra de Deus, quando ela entra no nosso coração, aleluia, os olhos que não viram o milagre de Deus, a Bíblia diz que as escamas começam a cair, a
fazemos coisas diferentes, nós andamos diferente, nós falamos diferente, aleluia. Vejamos bem na tua vida, na minha vida, quem éramos nós, aonde estávamos nós? Estávamos perdidos no lamaçal de pecado. O mundo apontava nossas falhas, o mundo apontava aquele dali não tem jeito, aquele dali largado na sarjeta não tem jeito, largado nas drogas não tem solução para a sua vida. Mas quando ele ouve a palavra de Deus, quando ele abre o seu coração, a palavra entra no coração, aleluia, a nossa vida começa a ser transformada, nós começamos a andar de forma diferente, a falar de modo diferente, aleluia, e assim como Deus se revela na nossa vida, nós começamos, aleluia, a sentir a presença de Deus, nós começamos a pregar a palavra de Deus, aleluia. Nós quando éramos do mundo, aleluia, não prestávamos para nada. Eu falei que outra vez, outro dia que eu vim aqui pregar, outra campanha, aleluia, eu e minha família éramos simpatizantes da feitiçaria, aleluia. Mas uma vez eu ouvi a palavra de Deus, e a palavra de Deus entrou no meu coração, primeiro em mim, o mais novo da casa, somos em 5, aleluia, mas o mais novo, aleluia, foi aonde a palavra entrou, pastor Eloy, e a palavra ela morreu lá dentro e nasceu a esperança, aleluia, e a árvore nasceu, começou a dar fruto, e através da minha vida, pela graça do Senhor, toda a minha família conheceu o Evangelho, deixou as coisas do mundo, deixou a cachaça, aleluia, deixou a mentira, deixou todo o erro, deixou a feitiçaria, aleluia, e começamos andando no Evangelho, num caminho de salvação, num caminho de esperança, ainda aí nos olhos, quando não via, quando estava no mundo, os nossos olhos começaram a ver o milagre de Deus, a providência de Deus, aleluia, as vitórias de Deus, a cura de Deus na minha vida e na vida da minha família. O meu pai teve câncer, aleluia, e quando ouvimos isso, a minha irmã, aleluia, morando em Santiago, ela mandou uma mensagem para mim de voz, e chorando, que o pai fez o exame, e ele estava com câncer de próstata. Aí daí, Jesus me segurou na hora e disse: calma, para o homem não tem mais jeito, o médico está cobrando 80 mil reais para fazer cirurgia, mas temos um Deus que pode fazer milagre, aleluia, que pode abrir as portas. Se Ele não abrir a porta do dinheiro, Ele abre a porta do milagre, aleluia. E eu e minha esposa começamos a orar, e no meio da oração, aleluia, no meio, aleluia, de um mês, o pai começou a fazer um exame de todo o corpo, para ver se o câncer havia espalhado no corpo dele, aleluia. Começamos a orar, interceder, fazer campanha, a louvar a Deus, uma da madrugada, meia-noite, aleluia, louvando, indo da harpa, cantando ao Senhor, orando a Deus, aleluia. E nessa campanha, aleluia, eu falava para minha irmã: fica em paz, deixa na mão de Deus. Mas o meu coração estava preocupado: Senhor, o que o Senhor quer? Senhor, eu me lembrava que meu tio já teve câncer, e naquele tempo meu tio era um homem muito forte, e o câncer começou a consumir sua carne, e consumia sua carne, até que ficou em pele e osso, e partiu dessa terra sem Deus, morreu. Se foi um homem que era forte, se foi um homem que era bravo demais. E eu pensando nisso, me preocupava, Senhor, e eu orava a Deus de todo o meu coração. Eu disse: Senhor, se tu queres levar o meu pai, pode levar, aleluia, mas que a carne dele não seja consumida pelo câncer, como aconteceu com o meu tio, aleluia. Mas se o Senhor quiser levar, Senhor, que ele tenha infarto, aleluia, que ele morra onde ele estiver com infarto, mas Senhor, que os meus olhos não vejam o meu pai ser consumido pelo câncer. E começamos a orar.
Continuamos em oração, aleluia. E no meio do caminho, irmãos, aleluia, uma doença que eu não conhecia surgiu no corpo do pai. Alguns irmãos eu não conheço, acredito. Cobreiro bravo, nem sabia o que era isso, nunca vi. E diziam, minha irmã liga para mim, aleluia, dizendo que o pai está com cobreiro bravo, já está tomando todo o corpo. E quando toma todo o corpo, dizia ela, o homem morre, quem está doente morre. E ela ouviu falar que tinha uma mulher que orava e tinha curado um homem na semana passada, naquela época, dessa doença, e queriam levar o meu pai para lá. Uma semana depois, aleluia, o meu irmão me liga e diz, olha, a Miriam vai levar o pai para essa mulher orar. E eu fiquei pensando, peraí, para uma mulher lá no interior orar, mas tem um pastor da igreja, por que não chama o pastor da igreja? Não, ela quer ir lá de todo jeito, porque ela orou e os homens foram curados por ela. Aí eu pensei, peraí, vai levar para a cura, para a hora, vai levar para uma mulher orar ou para benzer? Aí eu descobri que queria benzer. Aí eu falei, não vai levar. Que tipo de crentes são vocês? Eu não vou dar a glória de Deus para ninguém. Deixa o pai em casa, deixa ele em Recife. Se Deus quer que ele morra, ele vai morrer. Mas a glória de Deus eu não vou deixar dividir com homem nenhum, e feitiçaria nenhum vai chegar no corpo do meu pai. Aleluia. E continuamos orando. Aleluia. Foi fazer o exame do pai. Oh, glória. E a minha irmã foi lá e o médico liga para ela antes dela ir e disse assim, olha, vem cá você sozinha, não traz ele aqui, eu quero que você venha cá. E aí eu já pensei, piorou, vai morrer. Os cânceres devem ter tomado todo o corpo dele, cobreiro bravo, câncer na próstata. Agora, pelo exame, já tomou todo o corpo. E quando ela chega lá, o médico explica para ela e ela volta para casa. Aí ela leva o exame para mim, manda o exame para mim anterior, mostrando toda a doença no pai, no câncer. E quando ela volta da consulta um mês depois, ela fala para mim, não foi achada mais doença nenhuma no pai, a enfermidade foi embora, aleluia. O nosso pai está curado, aleluia. Sabe o que é isso? É fé, aleluia. Qual a enfermidade que você está passando, qual a luta que você está passando, hoje teus olhos talvez não possam ver, aleluia. Mas te digo uma coisa, se você tiver fé, aquilo que teu olho ainda não viu, que o teu ouvido ainda não ouviu, aleluia, e nem subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. E você vai contemplar a glória de Deus, o poder de Deus, ele vai se revelar na tua vida. Deus ainda cura, Deus ainda faz milagre, Deus ainda tem poder. Ele não muda, o homem muda, mas ele não muda, a sua palavra não muda. E se ele fala que ele pode fazer com que os teus olhos vejam, você vai ver o milagre de Deus na tua vida. Aleluia! E o povo de Corinto, aleluia, estava se corrompendo. Muitos estavam se prostituindo, aleluia. E era necessário Paulo escrever a carta para eles. E o Paulo escreve isso para eles. Olha, se ajeita aí. Procura ser crente de verdade. Aquele que está corrompendo, que não tem mais jeito, que foi aconselhado, joga fora. Deixa que Deus guarda. Ou Deus mata de vez, aleluia. Mas vocês que estão querendo andar no caminho de Deus, com toda sinceridade, mantenham-se firme, olhando para Jesus, olhando para Cristo, que Ele quer fidelidade, que Ele quer obediência. Assim, o olho que ainda não viu, o ouvido não ouviu, o coração ainda não chegou, o milagre de Deus vai acontecer na nossa
tem milagre para a sua igreja. Deus tem providência para a sua igreja. Deus tem vida para aquele que está quase morrendo, aquele que está hospitalizado, aleluia. Deus vai curar, Deus vai fazer milagre, e os nossos olhos vão ver os testemunhos aqui na igreja, para glorificar o nome do Senhor Jesus, aleluia. Oh glória! Então, meus irmãos, é só para quem crê, é só para quem espera, é só para quem ama que o milagre pode acontecer, aleluia. É só para quem está firme, aleluia. A gente pode ver o milagre que Eliseu realizou na vida daquela mulher, da viúva, que tinha um esposo, aleluia, um servo de Deus, filho dos profetas. A Bíblia diz que ela chega a Eliseu: Senhor, os credores chegaram na minha casa, querem levar meus filhos, porque eu não tenho condições de pagar a dívida que ficou. E Eliseu lhe pergunta: olha, o que é que tens na tua casa? Temos apenas um pouquinho de azeite, um pouquinho de azeite na botija. E ele pensou consigo: aí eu vejo milagre. Essa mulher não vê, mas eu vejo milagre, porque eu sei ao Deus que eu sigo, aleluia. Glória a Deus. Estou me recuperando da gripe, então está difícil aqui. Aí Eliseu fala para aquela mulher, aleluia, que vai no homem de Deus. Tem gente que vai para o mundo correr atrás de providência, mas quem serve a Deus e conhece Jesus de verdade, vai nos homens de Deus, vai nas mulheres de Deus, aleluia, porque tem depósito, aleluia, que tem conhecimento, aleluia, e conhece as maravilhas de Deus, aleluia, e ela vai no nome de Deus, e o homem de Deus aconselha: vai, pega a vasilha emprestada, entra na tua casa com teus filhos, aleluia, e começa a derramar o azeite. E aquela mulher, se fosse eu nesse dia, para fazer isso, será que tem jeito? Eu vou colocar, não vai dar um minuto que vai acabar o azeite, eu tenho pouco demais. Mas ela não quis ponderar, ela foi da fé. Lembra da multiplicação dos peixes? Oh glória! Aquela mulher foi, entrou na sua casa e começa a derramar o azeite nas vasilhas. Pede bastante, até que os vizinhos não tinham mais, e começa a encher. Encheu um, encheu dois, encheu três, quatro, e todos que estavam cheios, aleluia, e todos que estavam vazios. Aquilo com Deus, irmãos, quem tem Deus, que não tem nada material, Deus abre a porta. Aquele que não tem emprego, Deus abre a porta. Mas não existe porta, Ele faz uma porta nova abrir. Mas a porta que existe, os ferrolhos estão trancados. Deus quebra os ferrolhos, aleluia, para o milagre acontecer na tua vida. Deus trabalha para você, Deus trabalha por você, porque você espera, aleluia. E aquela mulher, quando vê o milagre, aleluia, ela corre para o nome de Deus, porque o azeite, aleluia, naquele instante, ele parou, ele não acabou. Ele parou porque não tinha mais vasilha. Se tivesse 1000 vasilhas ali, elas seriam cheias, porque Deus estava derramando a providência na vida da mulher. Você não pode ver a providência de Deus talvez essa noite. Você pode ver que tudo está vazio dentro da tua casa, até dentro que você pode estar vazio, aleluia. Mas nessa noite, Jesus Cristo, o azeite, a água da vida, a providência do céu, o pão da vida, o milagre da vida daquela mulher está aqui nesta noite para preencher o vazio da tua vida, para encher as vasilhas da
da tua casa, dos teus filhos, do teu esposo, da tua mulher nesse dia, em nome de Jesus Cristo, se você crer. Acabou-se o peixe, Jesus está pregando, aleluia, e os discípulos chegam para o mestre: Senhor, está anoitecendo, tem mais de 5.000 pessoas aí, acaba o culto aí, manda embora para ir para a cidade aí, para as fazendas, pedirem, se alimentar, procurar alguma coisa para comer. Aí Jesus fala: é mesmo, né? É, Senhor. Ah, rapaz, vou te pagar uma missão então. Dá de comer você para eles. Está contigo a provisão. Está com vocês, discípulos, para resolver esse problema. Usa a tua fé. Senhor, mas eu não tenho nada. Temos ali, tem 5 peixinhos, tem 5 pães e 2 peixinhos, Senhor. Não tem como resolver essa situação. E Jesus me instrui: faz assim, traz o cesto, pega todos, traz os pães, eu vou orar, vou dar graça e vou dar na sua mão, e a bênção que vai dar serão vocês. A multiplicação vai ser através das suas vidas. E começar a cortar o pão, corta o pão no menor, corta o pão no cesto, enche 1, enche 2, enche 3, até que os cestos que tinham se acabaram. Não tinha mais cesto. E se tivesse 1.000 cestos, o que aconteceria? Seria enchido através do milagre de Deus na vida dos discípulos, e alimentam todos aqueles que estavam lá, e acabam de alimentar todos. O que sobra? 12 cestos de pão. A providência de Deus. Você que está aqui nessa noite, que veio hoje, não é quem ficou em casa, mas para você que está aqui hoje, a providência de Deus para a tua vida não vai vir de mim, não vai vir do teu vizinho, aleluia. Ela vai vir através da tua fé, ela vai vir através da tua oração, aleluia. Ela vai acontecer através do teu contato com Deus, aleluia. Está difícil, está pedindo, está orando, está intercedendo, não está acontecendo, aleluia. Mas nesta noite Jesus diz assim: está contigo, vai acontecer. Eu vou fazer um milagre na tua vida através de você, através da tua fé. É que o milagre vai acontecer através da tua vida, aleluia. É para quem crê, é para quem espera. Aqui eu vou terminar. Aquilo que o olho não viu, que o ouvido ainda não ouviu, não subiu ainda ao teu coração, aleluia. E também não chegou ao coração e nem os olhos daqueles que estão no mundo estão procurando ver. Cadê? Será que o milagre vai acontecer na vida daquele crente? Será que o milagre vai acontecer na vida daquele vizinho? Aleluia. Ele vai para a igreja, mas eu vejo ele na luta. Ele vai para a igreja, mas eu vejo ele com enfermidade. Ele vai para a igreja, mas eu vejo ele desempregado. Andam falando assim de você, aleluia. E esse que não estão vendo, ele não vai ver milagre na vida dele, mas na tua vida nesta noite eu te digo em nome de Jesus: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, aleluia, não subiu o coração deles. Vai acontecer na tua vida o milagre de Deus, a providência de Deus na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E eu creio até os ossos, aleluia. É para quem crê, é para quem crê, é para quem espera o milagre de Deus, aleluia. Oh glória, fique de pé nessa noite.